Se liga, galera, Rapidola, tudo bem? Você que está acostumado às super dicas do canal Rapidola, estou aqui ao lado do professor Orlando Castro, professor Franco, professores de Ciências Humanas, de Geografia, para tratar sobre assuntos fundamentais para você que está se preparando para a sua prova do Enem, né? Não só para a prova do Enem, mas para a prova de qualquer vestibular neste país. Hoje nós vamos discutir sobre as migrações, né? O conceito de migrações, o que ocorre no planeta, o que está ocorrendo no Brasil, né? Quais são as políticas internacionais que estão sendo geradas para tentar entender um pouco sobre essa relação de movimento entre as populações. Vou logo passar a bola, esse debate para o professor Orlando Castro, que está aqui ao meu lado. Professor, hoje se discute muito sobre o movimento nas fronteiras, sobre a questão das migrações. O Brasil, por exemplo, ele é um país importante nesse debate, nessa discussão atualmente? Se a gente for perceber, historicamente, sim, né? E recentemente também, principalmente devido ao nosso crescimento econômico, que hoje, no entanto, não cresce tanto, né? Cresce aí negativamente, ou até 1%, 0,5%, né? Enfim, o momento de crise hoje não é um momento aí do Brasil se destacar nessa questão das migrações, mas historicamente, sim. Então, se a gente perceber aí, a primeira migração foi a migração portuguesa para cá, uma migração de conquista que gerou aí choque cultural e ajudou a povoar, a conquistar o nosso território. E o segundo grande momento aí da nossa história é justamente aí com o período do café. O café e aí a substituição do trabalho escravo, né, para o trabalho assalariado contribuiu para a vinda aí de italianos, né, de alemães, poloneses, russo, né? Ou mesmo antes a própria mineração também trouxe muitos portugueses para cá, principalmente aquela elite que no primeiro momento da colonização não veio. Tá? E no momento, digamos assim, do pós-guerra, o Brasil vai se destacar como um momento de saída, né? Os decassegues vão para o Japão ou para os Estados Unidos, para a Europa, né? E depois, nos anos 2000, que é o ano do crescimento aí, os anos do crescimento econômico brasileiro, aí haitiano, boliviano, né? E outros povos que vão vir para cá, mas sem destacar algum grande povo. Então, historicamente, sim, porém, hoje o Brasil ele tem aí mais repelindo a população pela sua crise do que atraindo. Mas, historicamente, sim, é importante você entender esses fluxos que nós destacamos. Outro ponto importante, professor Tiago, são as migrações internas. Né? Mas eu vou deixar aí para o professor Franco. Professor Orlando, professor Tiago, só para destacar uma questão no cenário atual das migrações, se a gente for levar em consideração a escala, numa escala global, o Brasil não tem tanto destaque como receptor de migrantes. Mas se eu for levar em consideração a escala regional, o papel que o Brasil exerce, por exemplo, na América do Sul, até mesmo na América Latina, a gente vem assistindo nos últimos anos um grande fluxo de imigrantes chegando ao Brasil, né? Bolivianos, por exemplo, a trabalhar nas indústrias têxteis de São Paulo, sendo explorados, inclusive, né? Como essa mão de obra escrava contemporânea que se fala. A própria chegada de haitianos no Brasil pelo Acre e depois do Acre para vários locais, São Paulo, sul do Brasil, já foi tema, acredito 4 anos atrás foi tema da redação do Enem, a chegada de haitianos no Brasil e a incorporação muito polêmica dos haitianos. O que eu digo polêmica, como incorporar os haitianos, a postura que o país, o Estado brasileiro, assumiu de incorporar esses haitianos no mercado de trabalho nacional, e isso gerou muita polêmica e conflito com a própria sociedade nacional em alguns estados que passaram a não ver com bons olhos ou aceitar muito bem a entrada desse imigrante haitiano no mercado de trabalho. Isso acabou gerando um desconforto para a população nacional, que também está ávida por emprego, está querendo se inserir no mercado de trabalho. Então, eu acho que é importante a gente levar em consideração essa questão da escala, né? Numa escala mundial, mas numa escala regional ainda existe um grande papel de atração. Perceba que os dois professores citaram para vocês, tem que estar ligado nas informações sobre o papel do Estado. E aí a gente tem que recorrer à competência ERA 2 dentro das matrizes referenciais, né, de ciências humanas. Você tem que prestar atenção na competência ERA 2 que trata sobre as relações de poder entre as nações e a produção do espaço geográfico. Dentro da competência ERA 2, a habilidade 8, que fala sobre a influência do Estado sobre esses movimentos migratórios. Mas eu quero passar novamente a bola aqui para o professor Orlando, que nós fizemos esse levantamento agora há pouco, professor, sobre a evolução das migrações no Brasil e sobre a importância desses momentos migratórios no país, né? Sobretudo no que diz respeito ao impacto desses movimentos dentro da economia nacional. Utilizando a palavra do professor Franco,
Em escala internacional, o Brasil parece não ser um país de grande expressão no que diz respeito à recepção dessa mão de obra, mas em escala regional, o Brasil é fundamental. E o professor Franco citou a questão dessa mão de obra contemporânea que vai ser utilizada em regime de semi-escravidão, em alguns autores até regime de escravidão. Professor, o Brasil se torna alvo de interesse dessa mão de obra por conta desse crescimento nos últimos 20, 30 anos, que o senhor disse, inclusive, que nos últimos anos é um crescimento até mesmo negativo em alguns casos. Mas como é que o Estado brasileiro, por exemplo, lida com a questão das migrações internas? Por exemplo, os nordestinos continuam indo para o Sudeste, né? O norte do Brasil, ele é aquele vazio demográfico que se discutia tanto no início do século XX, de que a Amazônia, né, ela seria só uma região a ser explorada, porque não existiam pessoas aqui. Correu durante muito tempo aquele grande slogan, né, terra sem homens para homem sem terra. Como é que se lida com as questões das migrações no Brasil? Para daqui a pouco, professor, a gente falar sobre as migrações no planeta, no mundo inteiro. Como é que a gente fala sobre... Como é que o aluno pode enxergar isso dentro da prova? Olha, primeiramente você tem que contextualizar. Como nós já falamos, esse processo aí é histórico, então você tem que focar naquele período, naquela espacialidade. Esse é o primeiro ponto aí para você não se perder num discurso, digamos assim, generalizante sobre a questão migratória. Então, quando se fala da migração interna, né, a migração interregional, que é a migração entre as regiões, é importante você também ficar atento para os conceitos. Né? Migração é qualquer movimento de entrada e saída da população. Geralmente a pessoa migra por questões socioeconômicas. Existem outros casos particulares, como o turismo, né? Como aí, executivo, como questão de catástrofes, enfim. Então, e existem outros tipos aí que já vieram na prova do Enem, como a migração pendular, o famoso êxodo rural, que no Brasil é muito importante você compreender a nossa modernização, que em parte tem a ver com esse processo aí. Tá? Aí o movimento intra-regional, por exemplo, na Amazônia Ocidental, Oriental ou no próprio Nordeste, das sub-regiões. Então você tem que estar muito ligado aí nesse contexto, tá? Nos conceitos como nós já falamos em debates anteriores, né? O conceito é a ferramenta para você ler o espaço e as suas relações internas. Então, quando se fala de migração interregional, não se pode esquecer o povo nordestino, com certeza. Segundo os últimos censos, o povo nordestino ainda é o povo que mais sai da sua região, e isso se deve principalmente às suas condições socioeconômicas e naturais também, porque a gente não pode esquecer do fenômeno da seca, né? Mas também de outros agregadores a esse processo, como a questão da cerca, né? Como as políticas públicas ineficazes. Né? Só esclareça para eles, o Estado. Seca e cerca. A seca é um fenômeno natural, mas um problema social. Né? Então, a seca ela ocorre ali no sertão em virtude do relevo, né? Que impede a entrada de massas já carregadas de umidade de se manifestarem em grandes quantidades. A cerca já é um fenômeno muito mais social, está ligada à cerca da propriedade, está ligada aí à concentração de terra. Então, ainda voltando ao povo nordestino, fica atento, o Nordeste aí sempre cai. Eu sempre mando um abraço aí para o povo nordestino, tenho muito carinho, terra boa, terra de gente boa e um lugar muito bonito para você conhecer. Se você ainda não conhece, vai lá. Aquele baião maravilhoso lá de Fortaleza, né? Sarapatel. Muita coisa boa. Vamos parar por aqui porque já vai dar vontade, né? Porque é muita coisa boa. Então, historicamente, o nordestino ele se destaca como o principal personagem. Agora, eu queria destacar para você, mais recentemente, vem ocorrendo uma migração de retorno. Perfeito. Tá? Então, devido à saturação dos centros tradicionais que historicamente receberam esse imigrante, não apresentarem mais aquelas mesmas vantagens que outrora apresentavam. Então é importante aí você compreender esse ponto de vista. Só uma contribuição e complementando, é importante a gente ressaltar que essas migrações em escala nacional, interregionais, que historicamente aconteceram no nosso país, elas são ligadas diretamente à mobilidade do trabalho, né? Como a gente classifica na geografia, a mobilidade do trabalho. Então você percebe que essas migrações elas acabaram sendo dinamizadas pelas atividades econômicas que foram surgindo ao longo da história do território brasileiro em determinadas porções, na Amazônia, no Nordeste, na região Sudeste, o próprio café, a borracha na Amazônia, enfim. Essa mobilidade do trabalho está diretamente ligada à questão das atividades econômicas. E como você falou em relação à migração de retorno, que foi identificado pelo IBGE no último censo de 2010, um novo fenômeno migratório no Brasil,
é importante ressaltar que a questão do trabalho também está inserida aí. Por quê? O nordestino percebeu que ir ao Sudeste já não era mais tão vantajoso porque o mercado estava saturado. E ele começou a não ir mais e os que estavam lá começaram a voltar. Ou seja, o IBGE identificou que os grandes centros agora, para onde essa população passa a se direcionar, são as chamadas cidades médias do Nordeste. Isso, né? Agora um ponto muito importante, que o próprio censo do IBGE de 2010 para cá vem mantendo, que o Nordeste ainda é a região repulsora. Sim. Tá? Então, é importante você não esquecer isso. O Nordeste ainda é a região do Brasil que mais repulsa. Então, mais sai gente do Nordeste do que entra. Porém, esse fluxo de entrada já chama a atenção pelo seu volume. Então, por isso é muito importante você compreender que ainda hoje, naquela clássica divisão territorial do trabalho, o Nordeste ainda é uma região fornecedora de mão de obra para o Brasil. E pelas questões socioeconômicas que foram amenizadas nos últimos anos de crescimento econômico do país, mas não foram solucionadas. Porque como esses problemas, as políticas públicas, que é a habilidade de orientação do Estado nesse sentido, ela não resolveu o problema. Perfeito. Ela amenizou o problema. E por isso, e um outro ponto importante que você deve ficar atento é a difusão do meio tecnocientífico informacional. Porque hoje a fluidez no espaço ela é muito maior. Em virtude o quê? Da modernização das estradas, do acesso à informação, do barateamento do transporte, né? E da própria informação que hoje é instantânea. Apesar de que a gente tem no interior as contradições, mas isso mudou muito no Nordeste. Então, esses pontos aí das políticas públicas ineficazes, né? Da difusão do meio tecnocientífico informacional, da desconcentração industrial, e por isso a migração tem a ver com o trabalho, com certeza, tá? Isso aí é um ponto importante para você estar atento, né? Porque isso envolve o macro, né? Aquilo que o Milton sempre fala de estrutura, processo, função e forma, né? Então, essa estrutura que mudou no nosso país contribuiu para essa mobilidade aí sofrer alterações. Só para não deixar escapar um pouquinho aqui, antes que o Thiago já vai falar, o que tem atraído, né, essa população nordestina que não vai mais para o Sudeste, mas está migrando para as chamadas cidades médias? O que tem atraído? O IBGE destacou, por exemplo, as obras de infraestrutura que o Nordeste vem recebendo. O Nordeste é o novo tigre brasileiro, né? Exatamente. A própria transposição do Rio São Francisco, a própria ferrovia, né? A ferrovia transnordestina também, a ferrovia Norte-Sul, que também tem uma parte do Nordeste, tem certa influência já ali com o Centro-Oeste. Mas também a gente não pode deixar de destacar... Distribuição de renda, né? Mas, enfim, a questão do espaço agropecuário, né? Por exemplo, você fala hoje do espaço moderno de agropecuária em pleno sertão nordestino. É a chamada fruticultura irrigada. E isso também fez com que muita gente permanecesse no Nordeste e não migrasse em direção a outras regiões. Olha, percebeste que os professores, em todas as suas falas, né, lançaram conceitos importantes, né? Hierarquia urbana foi citado aqui, meio técnico científico informacional foi citado, isso você já conhece, mas tem que estar ligado que isso vai preencher lá na hora de você argumentar, entender o item, tentar interpretar a informação. Mas tu lembras do que mais foi citado agora para os professores? Uma ferramenta que está acessível a todos nós, que é o IBGE. O site do IBGE tu precisas conhecer, tu precisas buscar informações, precisas ir procurar, porque esse site não serve só a gente da geografia. Fonte primária. É uma fonte, justamente, professor, é uma fonte primária de informações que vai ser basilar, inclusive, para nós entendermos, não a gente enquanto professor, viu, pessoal? Mas a gente enquanto cidadão brasileiro, o IBGE vai servir para nós entendermos as políticas públicas territoriais, sejam elas municipais, estaduais, sejam elas federais, e até mesmo o IBGE tem servido para que o Brasil se posicione em relação à sua própria fronteira. Mas para resgatar a informação, né, bem citada aqui pelos professores das questões das migrações, fica atento a todas essas informações. Professor, para a gente tentar alargar um pouco mais esse debate e já puxar aquilo que o senhor falou anteriormente sobre a escala internacional, a escala mundial, né? As migrações, elas são fenômenos importantes dentro da contemporaneidade. Como é que ocorre hoje, como é que aparece hoje em forma de item para o aluno, como é que o aluno precisa se posicionar, o que ele precisa estar atento, o que tem acontecido de novidade para que esse aluno seja pego de surpresa. Exemplo,
citado pelo professor Orlando. Alguém migra apenas para a questão econômica ou existem outras formas, outras possibilidades, outros motivadores para que essa pessoa migre? Por que o pessoal anda saindo tanto lá da África, lá do Oriente Médio, em busca da Europa? O que está acontecendo por lá? Muito bem lembrado. Em outro momento, eu e o professor Orlando fizemos uma aula também, que você já deve ter assistido aqui no nosso canal, sobre a questão do terrorismo e a migração de refugiados para a Europa, né? E numa classificação bem simples, bem direta, a gente pode dizer que as migrações internacionais podem ser do tipo espontânea e forçada. E hoje a gente observa claramente que as migrações forçadas estão dominando o cenário nacional. E internacional. Internacional. Inclusive, uma dessas motivações, não só questões socioeconômicas, mas, sobretudo, motivada por questões de perseguição, ou perseguições religiosas, políticas, étnicas. Esses conflitos que vêm ocorrendo, sobretudo ali no norte da África, no Oriente Médio, têm levado a população a migrar forçadamente. Segundo o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, são 65 milhões de refugiados hoje no mundo. Desses, 5 milhões são só de sírios, né? Vale destacar a guerra civil que a Síria vem sofrendo aí, pelo menos nos últimos 5, 6 anos. Isso tem motivado a migração, sobretudo para a Europa, né? Buscando grandes centros econômicos da Europa, como a Alemanha, a Inglaterra, por exemplo, a Itália, a Grécia. A Grécia não como um centro. Sabe que a Grécia hoje, quando a gente fala de União Europeia, é um dos PIGs, né? Mas sobretudo a Alemanha e a Inglaterra. E isso, inclusive, repercutiu diretamente no Brexit, né? Na saída da... A Grécia é rota de passagem. A Grécia seria a rota de passagem. Sobretudo na questão do Brexit, né? A saída da Grã-Bretanha da União Europeia, porque é um dos argumentos que ela utiliza, né? Perante a União Europeia para justificar a sua saída. Inclusive, isso gera uma reestruturação dos Estados europeus, porque existe uma divergência muito forte. Alguns Estados europeus, né, apoiam, tentam abarcar esses migrantes e outros querem repudiar, querem repelir. Isso políticas públicas hoje, né? Ou seja, gera divergência política, né, entre os Estados europeus. Professor Orlando, outro dia, e tu tem que estar atento e estar lendo sobre essas informações atuais, eu ouvi falar sobre o crescimento de partidos neonazistas na Alemanha. Muito bem e lembrado. até mesmo em outros países adjacentes, ali próximos à Alemanha. Isso tem influência direta das migrações? Com certeza, né? Você sabe que, como já foi falado, em qualquer escala, né? Seja nacional, como já falou aqui, o professor Franco falou, né? E agora está falando aí na questão internacional, sempre a migração, ela gera aí uma espécie de impacto, né? De implicações, né? Que vão mexer aí com as políticas públicas, com as fronteiras, né? E isso mostra muito bem que o espaço ele é móvel, né? Que o espaço está constantemente aí em transformação e mudança, inclusive das suas fronteiras, seja no sentido de receber esse imigrante ou no sentido de repelir. E é no sentido de repelir que surgem esses grupos, né? Esses grupos neonazistas, skinheads, né? Que são aí aversos aí a essa chegada do outro, né? Esse muito chamado de xenofobia, né? De aversão ao estrangeiro. E a violência é um subproduto disso. Né? Então aí a perseguição, aí a intolerância, aí a agressão e até mesmo o terrorismo, né? Também praticado, mas é bom sempre lembrar que essas práticas aí, elas acontecem por diversos motivos, né? Então é importante você estar muito bem atento a esse contexto. Mas o que eu queria só destacar para o aluno é que ele tem que ter em mente esses conceitos, para justamente aí, quando o professor Franco falou migração espontânea, forçada, né, é importante você entender o que é isso. Tá? E entendendo o que é isso, conseguir materializar na realidade. Então, quando ele falou aí do conflito na Síria, né, que leva aí milhões de pessoas a saírem do seu território, né, do seu estado, para outras regiões. Então, isso que é importante, porque na sua prova do Enem, o texto base, seja verbal ou não verbal, ele vai trabalhar essas discussões, as razões, né, as implicações, os conflitos que vão surgir. Professor Franco, vale lembrar para o nosso aluno que as migrações internacionais hoje são alvo do debate de políticas públicas em âmbito internacional. A ONU se preocupa em muito, ou tem se preocupado em muito sobre essas questões, como agir sobre essas migrações.
Professor, como é que repercutiu, por exemplo, para a opinião pública mundial, né, os naufrágios, as perseguições políticas, os assassinatos em massa? Como é que isso repercute? E o Brasil? O Brasil, ele também é um alvo de interesse de sírios, por exemplo, dado que hoje nós temos no Brasil vivendo cerca de 3 mil sírios, sobretudo entre a região sudeste e a região sul do Brasil. Eu pergunto ao senhor, como é que a opinião pública tem enxergado esses países que têm esse repúdio, essa aversão, que promovem essa xenofobia? Existe para a opinião pública mundial mocinhos e bandidos nessa questão? Sobretudo, repercute numa questão política, né? Como eu falei anteriormente. A União Europeia assumiu uma postura de deixar a cargo de cada país o que fazer com esses imigrantes, né? Então, primeiro, vai provocar muitos problemas, não é? Exatamente. Ou seja, já criou internamente uma espécie de racha, uma divisão de opinião, um problema de postura, né? Não assumiu uma postura unificada, deixar a cargo de cada país. Isso acabou criando um problema de relação diplomática entre esses países. A Turquia é um exemplo disso, professor? A Turquia, por exemplo, ela assume uma postura que é um pouco controversa, né? Em algumas reportagens que eu já assisti, por exemplo, o próprio governo repele e tem locais da Turquia que conseguem absorver melhor esse imigrante sírio pela proximidade, né? Mas o governo em si, ele tem uma postura de repelir. Isso impede a Turquia, por exemplo, de hoje ingressar de maneira direta na União Europeia? Existe uma relação com isso? Existem esses e outros problemas, né? A gente sabe a localização geográfica, a questão da religião, por exemplo, a divergência não, as diferenças culturais, religiosas que a Turquia tem em relação ao restante da Europa. Isso acaba dificultando um pouquinho, né, a entrada da Turquia dentro da União Europeia. Agora, só para citar a questão do Brasil que você me perguntou, né? A gente sabe que hoje cresceu a comunidade síria vivendo em território nacional. Isso, de certa forma, propaga uma ideia de mocinho de alguns países, como você falou, em tentar abrir os braços para essas comunidades, né? Mas acaba gerando um problema interno, né? Com a própria sociedade nacional, que acaba vendo também o migrante como uma espécie de um indivíduo que vai roubar o posto de trabalho e emprego do cidadão que vive aqui no país e que necessita também desse mercado de trabalho. Isso é normal de ocorrer, por exemplo, se nós pensarmos ainda mais ampliado a relação que hoje existe, né, de xenofobia, de aversão entre estadunidenses, aí propagada, incentivada pelo atual governo Trump, com os latino-americanos, né? A gente pode tentar fazer esse link, o aluno pode, por exemplo, de repente, no item, encontrar uma questão que possa estar ligada entre as migrações que ocorrem entre a África e o Oriente Médio e a Europa, e na fronteira dos Estados Unidos com o México. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais para o nosso aluno saber o que está ocorrendo, por que o governo Trump é considerado um governo tão contraditório, tão controverso assim? Olha, primeiramente eu gostaria de destacar, você que vai fazer o Enem, de perceber que essas questões aí que são colocadas agora para você, você tem que ter uma postura. E sempre essa postura, como o próprio matriz de referência diz, é a favor dos direitos humanos. Perfeito. Então você não pode ter um pensamento, ou melhor, não deve, né, ter um pensamento xenofóbico, preconceituoso, discriminatório, racista, enfim, que venha ferir os direitos humanos. Isso é muito importante aí. E o teu partido, ele sempre vai ser um partido ligado à humanidade, aos direitos humanos, à cidadania, né? aos direitos básicos do homem, né? Da humanidade. Então isso é muito importante. Mesmo que num item do Enem venha uma questão dizendo que o governo sírio reprimiu os rebeldes por meio de ações violentas, inclusive usando armas químicas, ok. Mas em nenhum momento você deve marcar uma alternativa que diga assim, que a ação é correta, que venha ser a forma eficaz de resolver esse problema. Então é muito importante você que vai fazer o Enem ter essa percepção. Você é um democrata, você é uma pessoa a favor dos direitos humanos, você é um ambientalista. Então você precisa ter esse perfil, tá? Fica a dica para você. Com relação aos fluxos ligados aí à América do Norte, né? Isso aí é clássico, isso é fruto da famosa divisão Norte-Sul, que ficou muito explícita a partir dos anos 90 com a nova ordem mundial.
a postura do presidente Trump, ela reflete a visão de parte da sociedade americana. A gente não pode esquecer que o presidente foi eleito por uma parcela da sociedade e também apoiado por grandes empresas conservadoras, né, e que reflete a sua política esse seu eleitorado. Congresso Nacional esse seu eleitorado. Então é bom perceber que ainda existe nos Estados Unidos pessoas preconceituosas, racistas, que são contra a sustentabilidade. Mas é bom destacar também que existe uma outra parcela significativa também, que é contrária a essa política do presidente Trump. Por isso a crítica, ela não vem só de fora, ela vem internamente. E aí, com relação à migração, você sabe que o Trump ainda, na sua campanha, falou em erguer um muro, né? Que já existia, diga-se de passagem, mas com uma proteção bem maior. Então, a questão... Digamos que uma sofisticação tecnológica, houve até uma competição, né, com vários projetos de muro que foram enviados ao Congresso norte-americano para ver qual o que mais se adequaria e que seria mais viável implantar ali na fronteira, né? Projetos mirabolantes, diga-se de passagem. Que foi, inclusive, para a opinião pública, em algumas formas, foi até ridicularizado, sendo alvo de piadas mundo afora, né? Isso, é importante você abolir esse tipo de pensamento aí segregacionista. Nós evoluímos, né, aí dessa questão, mas infelizmente pessoas de pensamento aí e de práticas conservadoras e negativas, né? Porque nem sempre o conservadorismo é ruim, né? Mas quando ele oprime, quando ele segrega, é uma forma de se abolir com certeza. Então, essa questão hoje é uma questão importante, porque reflete a desigualdade que existe ali, a fronteira ali, o Rio Grande que divide o México dos Estados Unidos, é uma fronteira muito mais do que uma fronteira entre países, é uma fronteira que materializa simbolicamente a divisão entre ricos e pobres, porque essa barreira indiretamente é contra os pobres, porque se você for ver a classe alta mexicana, a classe alta brasileira, ela vai para os Estados Unidos na hora que bem quiser, ela tem o seu passaporte, ela tem o livre acesso. A grande questão é com o pobre. Como já foi falado aqui ainda há pouco, a mobilidade tem a ver com o trabalho, tem a ver com a produção. Então é importante você compreender que apesar da camuflagem que se tem hoje, da questão aí do combate ao terrorismo, né, da questão do nacionalismo do presidente Trump e da sua parcela que coaduna com esse pensamento, por trás tem as velhas questões aí da desigualdade, da discriminação, do imperialismo, né, que hoje ainda se mantém, né? Então o Trump, ele é um subproduto da mídia, né, da classe até conservadora. Meio cômico, professor, o Trump, ele me lembra muito Ronald Reagan, aquele ator de Hollywood, perfeito, que foi colocado lá como herói da Guerra Fria. Perfeito. E hoje o Trump, ele representa o quê? A sociedade conservadora, preconceituosa americana, né? Não sei até quando isso vai se manter, é preciso rapidamente o Trump, né, fazer uma guerra, porque essa é uma política histórica dos americanos. Quando a coisa está ruim, quando a pressão está faz uma guerra, tira o foco e vende muita arma. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado toda essa informação, essa gama de informações aqui detalhadas, esmiuçadas pelos dois professores, o professor Franco aqui ao meu lado, o professor Orlando no meu outro lado aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, porque você está se preparando para o Enem e o canal Rapidola tem as principais e melhores dicas para vocês. Vídeo, né? Nosso canal, curte esse vídeo, te inscreve, né? É importante. Busca informações cada vez mais, só que essa aula não termina em si, pelo contrário, ela é apenas uma motivação para você buscar mais informações. Aperte o sino lá para sempre receber no teu smartphone novos vídeos. Perfeito. Eu espero que você tenha gostado e a gente vai estar aqui várias vezes para te dar cada vez mais dicas. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. 1, 2, 3. Se liga, Rapidola!